Bom, eu não vou dizer nada do Davi, que o Davi já salvou a minha vida. Diz que Jesus está voltando, acho que ele voltou em forma do Davi e do Calil, que já me salvaram, e mais do Marcel, que eu vi outro dia, e o Juquemura, que me operaram o pâncreas. Então acho que Jesus, para mim, já voltou. Um deles é o Davi. O Davi, bom dia, é um prazer falar com o senhor. O principal assunto é sobre esse nódulo que apareceu no fígado do prefeito Bruno Covas. O caipira dizia assim, né? Bom não é, né? Se apareceu um nódulo, bom não é, mas até que ponto não é bom e até que ponto é ruim e vai prejudicar o tratamento do prefeito, que continua firme, mesmo em tratamento, não se afastando do cargo. Ele é um dos caras mais corajosos que eu vi na minha vida e resistentes que eu vi na minha vida. O assunto é esse, doutor. O Bruno, prefeito Bruno Covas, ele faz exames regulares aqui no Sírio-Libanês. Os exames são feitos a cada 2 meses. E anteontem, dentro da sua rotina, ele realizou os exames e, daquelas imagens, mostraram que os gânglios que foram radiados, ele fez radioterapia, diminuíram, mas surgiu um novo nódulo no fígado em delocalização diferente ao primeiro, quando houve o diagnóstico. Então, isto culminou com uma decisão da equipe de troca do esquema terapêutico. Ele vinha com imunoterápicos, se deu muito bem e ficou assim por muito tempo, e agora ele volta a fazer quimioterapia. Aliás, já começou anteontem e termina hoje. Então, entre hoje à noite e amanhã de manhã, o prefeito deverá ter alta aqui do Hospital Sírio-Libanês. O ponto positivo é que ele reagiu de uma forma surpreendente à quimioterapia quando já havia diagnosticado o câncer com metástase. Ele teve uma reação e surpreendeu todos os senhores médicos. Esse é um ponto positivo. O organismo dele reagiu de uma forma excepcional. Depois de tanto tempo e com os tratamentos subsequentes, radioterapia, imunoterapia, o organismo fica mais fraco para combater o tipo de doença ou não? Não tem dúvida que é um organismo que já foi submetido a diversos tratamentos. É uma coisa que eu quero afirmar porque eu acho muito interessante. Talvez o organismo dele fique mais fraco. Agora a cabeça está mais forte. Ontem eu conversei longamente com o prefeito e aquilo que você falou, além da dignidade que ele tem, ele é, na minha leitura, um excepcional prefeito, mas mais do que tudo isso, é um ser humano de primeira categoria e muito corajoso. Ele é corajoso, ele enfrenta. Não é aquele indivíduo que você fala, tem um problema, ele fala, puxa, que pena. Ele fala, qual é o próximo passo? Então, a minha conversa com ele foi desse nível. Ele falou, qual o próximo passo? Começamos quanto? E é assim que ele funciona. Então, numa doença crônica, a postura do doente, o jeito que ele encara a doença, e quando ele decide ir para o embate, muda o prognóstico. Isso nós estamos, da Atena, acostumados a ver há muitos anos. E o Bruno é destemido. Nossa. Ele enfrenta e ele vai para cima daquilo que atrapalha. Na verdade, eu só vou para cima daquilo que me atrapalha porque eu preciso ir, porque senão você morre, né? Então, ele não, ele é um cara determinado, ele é um cara corajoso mesmo, eu não. Eu, na verdade, eu sou um covardão de primeira qualidade, mas eu vou. A última cirurgia que eu fiz, a hora que a mulher falou que a senhora disse que eu não podia tomar anestesia geral, eu não sei como é que eu não morri do coração antes, né? Falei, mas eu vou ficar aqui de cara vendo tudo. E assisti lá a intervenção cirúrgica, que foi fantástica. O troço entrando no meu coração, botando mais um stent e tal, mas parecia um filme de terror. Eu não sei como é que eu consegui aguentar aquilo. O Bruno não, o Bruno vai na maior naturalidade. Eu disse, eu fiquei amigo do Bruno, gostei de conhecê-lo como ser humano, quando um dia antes de eu fazer a primeira intervenção que me salvou a vida, que se não fosse o Davi, que segurou até as minhas calças, que eu
sair fora lá para não fazer no dia, e o Calil eu não faria, né, e teria morrido. Eu teria morrido. Eu ia morrer de mal súbito porque eu estava com o coração todo entupido. Eu só fiz porque tinha necessidade mesmo e por insistência do Davi e do Calil. Mas o Bruno não, ele vai, enfrenta e vai pro pau. Semana que vem eu tenho que ir ao Ciro, talvez eu vá segunda-feira, para fazer um exame. Se tiver que fazer, por exemplo, que o Bruno me deu alguma intervenção na hora, eu vou fazer. Segunda-feira eu já vou lá e já vou fazer. Eu espero que o Calil esteja lá e que esteja também o Davi. Porque sem os dois eu fico meio inseguro. Que é minha mulher também, que sempre desmaia quando dão a notícia para ela. Olha, acho que agora nós vamos ter que botar uma safena. Eu estava conversando aqui com o Tasso Gereissati, ele falou que tem 10 estentes e mais 2 pontos de safena. Eu falei, eu estou quase empatando com o senhor. Moral da história, a pergunta que todo mundo quer fazer, mas tem medo de fazer, e tem outro detalhe mais importante, não é? Essa pergunta, em outra época, eu não faria. Mas existe um cara, um sujeito fantástico, um dos maiores pensadores da história, jogou de ponta esquerda do Roma ou do Milan, ele chamava Sêneca. Esse cara dizia que a partir do momento que você nasce, você aprende a morrer. E é a coisa mais lógica do mundo. Você vai tendo um aprendizado para morrer. Ninguém nunca acorda pensando que vai morrer, mas todo mundo sabe que vai morrer um dia. Só que hoje, pelo coronavírus, a coisa está muito mais palpável. Se você não morre de uma doença qualquer, um câncer, um infarto, que parece ter ficado de uma forma secundária, não foi a doença que ficou de uma forma secundária. Muita gente está morrendo porque não vai no hospital com medo do coronavírus, como eu não fui do tempo que o Davi e o Calil me disseram e quase morri de infarto. Você tem que ir no hospital. Eu vou segunda para não morrer. Talvez vá até antes. Então, o seguinte, a morte ficou uma coisa mais palpável. No Brasil você tem o perigo do coronavírus, você tem o perigo de morrer baleado, esfaqueado, atropelado e tem o risco de morrer de uma doença dessas todas que tem. Então eu estou fazendo esse rodeio para dizer, para fazer a pergunta que antigamente eu não faria. Porque hoje nós estamos convivendo com a morte, mesmo o indivíduo mais saudável que existe, está convivendo com a morte todo dia. Qual é a chance do Bruno Covas sobreviver ao mandato dele? Qual é a chance do Bruno Covas ser curado da doença que ele tem ou de sobreviver e quantos anos ele teria de vida para enfrentar? É uma pergunta que eu jamais faria, seria falta de sensibilidade da minha parte fazer essa pergunta, se fosse em outros tempos. Hoje a gente está vendo gente morrer todo dia, toda hora, e ele não é diferente, como qualquer um de nós. Eu, por exemplo, posso morrer hoje, agora, com os problemas que eu tenho. Eu não preciso nem pegar coronavírus, eu posso cair duro aqui. Então é por isso que eu estou fazendo uma pergunta que ninguém fez até agora. Datena, eu estou formado há 45 anos. Toda vez que eu me aventurei a fazer um prognóstico de uma doença crônica, eu errei para mais ou para menos. Então, eu penso um pouco diferente a história de saúde, vida e morte. Eu acho que quando você lida com uma situação de cronicidade, você tem que agir da seguinte forma: aparece um problema, você diagnostica e trata, e vai para frente. Aparece outro problema, você diagnostica e trata. E eu tenho um ditado, que é um ditado engraçadinho, mas reflete bem o que eu penso. Eu já vi morredor morrer de vírus, você também está vendo, e já vi vivedor não morrer de câncer. Então, eu tenho todas as histórias para contar. Por isso, eu jamais me arrisco a fazer um prognóstico. No caso do Bruno, do ponto de vista bem objetivo, ele tem um problema, está diagnosticado, tem uma nova forma terapêutica, voltamos a conversar depois desse ciclo de quimioterápicos, onde ele fará novos exames. E assim vai. Não dá para fazer prognóstico, não dá para você ditar o que vai ser o destino. Eu sei que eu lido com um homem corajoso, ele se encontra numa instituição, que você bem conhece, de primeira linha, e ele vai ter acesso a todos os recursos possíveis e disponíveis. Graças a Deus, hoje,
O que nós fazemos no Hospital do Porte do Sírio-Libanês, nós também fazemos no ICESP, que é um hospital público do estado de São Paulo, o Hospital das Clínicas. Então, as coisas evoluíram muito. Como você bem disse, aquela pergunta que você não poderia fazer ou não faria no passado, hoje você pode, porque eu tenho como subsidiar a resposta em cima de fatos muito concretos. Cada dia que passa, você tem uma novidade no tratamento. Olha o que aconteceu com o coronavírus. Em poucos dias, o vírus foi sequenciado e em alguns meses nós temos vacinas efetivas e preventivas. O câncer é uma das doenças que você tem o maior desenvolvimento de tecnologia diagnóstica e terapêutica. Então, o que serve para hoje, seguramente não vai servir daqui 2 meses, porque nós teremos novidades. O que consiste a imunoterapia, que é um negócio revolucionário contra o câncer, que o Bruno faz, e se ele tem prazo de validade, se tem um tempo que ele não funciona mais, o tratamento de imunoterapia, porque o Bruno reagiu muito bem com a imunoterapia, não é? Reagiu de uma forma absurdamente bem. Ah, mas ele teve um nódulo agora. Se ele não tivesse feito imunoterapia, o quadro hoje poderia ter sido muito mais grave. Então, no que consiste isso? Grosso modo, para o povão entender, e isso segura uma onda enorme em termos de doença, não é? Pois é, a imunoterapia, através de imunobiológicos, é um grande avanço, não só no tratamento de câncer, mas de outras doenças. E, na verdade, ela modula a resposta de defesa do indivíduo. Enquanto o quimioterápico vai e mata a célula maligna, às vezes mata até a célula benigna, o imunomodulador, ele melhora a resposta do organismo contra o agressor. Então, a imunoterapia no Bruno foi de grande sucesso. Ele ficou bem, ficou ativo, sem aparecer novas lesões durante meses. Agora, nesse momento, surgiu esse nódulo no fígado, em outro segmento diferente de quando diagnóstico, optou-se por voltar à quimioterapia com outros componentes, que ele também se deu muito bem no primeiro momento. Os outros tumores que ele tinha regrediram ou sumiram? O diagnóstico do Bruno foi de um tumor na transição esôfago-estômago com metástase para gânglios e para fígado. Então, os gânglios diminuíram com a radioterapia, o primeiro nódulo do fígado do Bruno nunca mais voltou e surgiu esse novo nódulo que é menor em tamanho em comparação ao primeiro. Esse tratamento da imunoterapia pode ter ajudado o Bruno quando ele pegou a Covid? Essa é uma pergunta genial. Nós estamos vendo 2 coisas interessantíssimas, Datena. Uma é essa, né? Que muitos pacientes usando imunoterapia por diversos momentos tiveram formas clínicas mais leves. E o segundo conhecimento, que é muito interessante, os pacientes com AIDS em tratamento, eles não apresentaram formas graves da doença. Eu não internei um paciente com AIDS e coronavírus. Internei paciente com AIDS e coronavírus, mas por comorbidade, por exemplo, cardíaca. E eu não perdi nenhum paciente com AIDS e coronavírus. Então, provavelmente, o paciente que tem HIV já tem uma imunidade treinada. Somado ao coquetel antiviral, isso deve dar um grau de proteção para esse paciente. Isso tudo deve ajudar a gente chegar a uma coisa que pouca gente fala, mas há um remédio para o coronavírus, tá? Que a maior dificuldade é remédio. Vacina está todo mundo comentando e vai ser minha última pergunta. Mas essa série de detalhes observados durante o coronavírus, essa pandemia de 1 ano aí, provou que um remédio só talvez não funcione, mas que várias frentes de combate e de reforço ao sistema imunológico, de combate ao vírus, através de remédios, você pode criar um coquetel como tem para AIDS, que a pessoa que tem AIDS hoje dificilmente morre de AIDS. Por causa do coquetel, ela morre até de outra coisa. Vive a vida inteira com AIDS, a maioria, não sei se maioria ou minoria, mas esse coquetel segura a onda. Pode ser que a gente consiga descobrir um coquetel do coronavírus
acho que para isso que se caminha em termos de remédio, porque a gente só fala de vacina, 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 e vacina ainda não tem para todo mundo. A última pergunta é uma pergunta atual, estava até na capa do UOL, essa pergunta, que um sujeito, um italiano, que já foi vacinado, sei lá que vacina ele tomou, não lia a notícia inteira, ele foi infectado com a variante brasileira. Essas variações são o principal problema hoje, em termos de combate ao coronavírus, porque parece que a base das vacinas combate mesmo o coronavírus de uma forma efetiva. E é por isso que você tem que vacinar rápido para impedir que o vírus mude cada vez mais. As variações são o grande problema do coronavírus hoje, doutor? Pois é, isso precisa ser bem visto, bem discutido. Variações genômicas de vírus são fenômenos muito conhecidos. O que melhorou foi a técnica de avaliar essas mutações. Hoje, os grandes geneticistas, o pessoal que estuda com genomas, faz isso com muita habilidade e rapidez. Agora, o desafio é a interpretação do que significa essas mutações. 3 fatores fundamentais. Aumenta a infectividade, aumenta a gravidade da doença, aumenta a letalidade. Então, o que nós sabemos da variante inglesa, que ela sim aumentou a infectividade. Agora, ninguém provou até agora que qualquer variante aumenta a complexidade da doença ou aumenta o número de mortes. Nós precisamos estudar isso com cuidado. E o Brasil tem todo o direito, competência e obrigação de dar essa resposta por aquilo que está sendo estudado em Manaus. Manaus nós temos a dita cepa nova, nós estamos vacinando Manaus e nós vamos entender se a resposta da vacina a essas novas variantes vai ser eficiente. Então o Brasil tem como caminhar para resolver, solucionar essas dúvidas que são atuais. O ideal para acabar com essa vacina, com essa doença, acabar não, manter sob controle como uma gripe como as outras, né? O ideal seria você vacinar mais para chegar à imunidade de rebanho com mais rapidez. Mas pelas cenas que a gente está observando no Brasil, que se não é o único, é um dos poucos países, ontem nós batemos recorde dos últimos 10 dias de mortos. O mundo inteiro está regredindo muito o número de casos e de mortes. O Brasil está estabilizado, mas numa fase ruim. O ideal é você vacinar cada vez mais para atingir a tal de imunidade de rebanho e impedir a letalidade do vírus. Pelas barbaridades que a gente vê no Brasil, de gente com aglomeração, de praias lotadas, bares lotados e daí por diante, por essa barbárie que a gente vê no Brasil, que muita gente que não acredita na doença e que nega a doença, será que a gente não está chegando perto dessa imunidade de rebanho, não pela vacina, mas pela tragédia, doutor? Olha, você só fala imunidade de rebanho após um programa de vacinação. Do ponto de vista de política pública, você não consegue avaliar imunidade de rebanho por infecção natural. Mas no final nós teremos as duas coisas, os indivíduos que foram protegidos pela doença e os que serão protegidos pela vacina. Até eu acabo nesta manhã de tomar minha 2ª dose de vacina. Quer dizer, uma coisa que é empolgante, você poder ser vacinado com algo que vai te proteger não só a você, mas a sociedade. Vacina é responsabilidade não só do indivíduo, mas da comunidade. Quanto mais você vacinar, mais pessoas vão estar protegidas porque o vírus circula menos. Então, a vacina é a melhor forma de prevenção. Eu não tenho dúvida que esse problema de vacina vai estar resolvido em poucos meses. Nós teremos vacinas de várias formulações, nós teremos doses suficientes de vacinas e vamos ter mais para frente até as vacinas mais eficientes. Então, isso faz parte do dia a dia de epidemia e faz parte da solução de um processo que é dramático. Agora, eu queria encerrar até te respondendo,
eu quero também dividir a responsabilidade de tudo isso com a sociedade. Não adianta todo esse esforço se a sociedade não entender que tem que continuar colaborando. É desgastante, é cansativo, ninguém aguenta mais. É pura verdade, só que o vírus está aí. E a vacina, para ter impacto, vai demorar um pouco. Então, as medidas de prevenção, distanciamento, higienização de mãos e uso de máscaras são mais presentes e prevalentes do que nunca. A população Isso continua quanto tempo, Davi? Mesmo depois do povão todo vacinado, isso continua durante quanto tempo? O uso da máscara, por exemplo. Da máscara, eu acho que é um hábito que vai estar inserido no contexto mundial. Ninguém que vai ter sintomas respiratórios altos vai sair na rua sem usar máscara. Acho que esse é um hábito que vai mudar. O dia a dia da máscara tem que esperar que essa epidemia seja controlada e não tem prazo. Mas você tem impacto na diminuição de casos, um impacto maior, depois de alguns meses que você faz uma vacinação que se inicia da forma que nós estamos. As pessoas falam, vocês estão vacinando pouco. Não é verdade. Nós estamos vacinando todas as vacinas que estão disponíveis. Se você vacinou 5 milhões e meio, você utilizou as 11 milhões de vacinas. São 2 para cada um. Então, seguramente, na próxima semana, o Butantan vai ter mais vacina, Fiocruz mais vacina e outras irão. E a população de Israel. E eu tenho otimismo que nós vamos ter controle sobre isso, não é rapidamente, mas a médio prazo. Tomara que Deus nos ajude a humanidade, porque a gente quer se ver livre desse bicho logo, que ele vai continuar a conviver com a gente, mas que não seja tão letal e que a gente possa chegar à normalidade. Só para encerrar, é uma experiência própria. Eu sempre tomei vacina contra a gripe e não tive um inverno que eu não fiquei gripado. Com menos ou mais gripado, o senhor sabe, o senhor não é meu médico, eu sempre fiquei gripado. Por usar muito a voz, ficar muito em ar-condicionado. Dessa vez não peguei gripe uma vez, só pelo fato de lavar as mãos, usar álcool em gel, tentar manter o distanciamento social e nunca tirar a máscara, em hipótese nenhuma. Dessa vez não peguei gripe. Não tive febre uma vez, não tive gripe. Não te liguei para falar, Davi, eu estou gripado aqui com febre de 38 graus, será que é coronavírus e tal? O máximo que deu foi um pigarrinho que eu controlei por controlar, porque o senhor achou que havia necessidade. Mas usando máscara, que é um hábito milenar que os caras têm na cultura oriental, tendo o distanciamento e higienizando as mãos, eu não peguei gripe, aquelas gripes bravas que eu pegava mesmo com a vacina. Então, acho que isso faz parte da nossa cultura daqui para frente mundial. Obrigado então, doutor. Um abraço, Beatriz. Obrigado, fica com Deus. Você já me tirou de cada um.